No Rio Mais Agro em Foco de hoje, eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Ricardo Madureira, CEO do Orfeu Cafés Especiais. Estamos participando aqui do AgroSci, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande falar contigo sobre esse mercado que tem uma tradição muito grande no Brasil, que é o mercado do café. Um prazer enorme estar com você aqui, Mário. Um prazer estar aqui na AgroSci, podendo de alguma forma contribuir com o evento, que é um evento muito importante. Obrigado pelo convite aqui. Para mim é uma honra. Eu queria saber, para começar, vamos falar um pouquinho do café Orfeu, né? Da produção de cafés especiais e tudo. Conta um pouquinho da história do Orfeu para a gente. O Orfeu é um café que nasceu, a marca nasceu de dentro de uma das nossas fazendas há 20 anos atrás. Aliás, esse ano o Orfeu está fazendo 20 anos e nasceu com um propósito muito claro de contribuir com a excelência de cafés no Brasil, contribuindo com o meio ambiente, cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, né? Então, essa é uma jornada que a gente tem trilhado e a gente segue nessa jornada da semente à xícara, como a gente gosta de falar. Desde cuidar da muda de café, toda a parte de tratos agrícolas, a colheita. Aliás, se você sabe, a colheita do Sudeste brasileiro, lá em Minas Gerais, onde é a nossa base, no sul de Minas, começou semana passada. Nós estamos começando a colheita de café agora. E a gente tem a própria torrefação e a comercialização. E a gente está focado nesse segmento de cafés especiais, né? Que depois eu posso falar um pouco mais, mas que o nome é especial, parece um nome mais genérico, mas é uma categoria de cafés muito bem claros, os atributos que faz um café ser especial. E o que faz um café ser especial? Boa. Como grande consumidor e apreciador então, de existe café. uma associação internacional que chama Specialty Coffee Association, que no Brasil tem a BSCA, que é a Brazilian Specialty Coffee Association, que define o que é um café especial, de especialidades. Ele tem que ter alguns atributos. Ele tem que beber bem, ou seja, tem uma pontuação acima de 80 pontos, de uma escala de 0 a 100, feita por um degustador certificado. Ele tem que ter uma certificação social e ambiental. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma certificação da Rainforest, que é uma certificação internacional. E ele tem que ter comprovada rastreabilidade, ou seja, para você que é consumidor poder saber que não existe misturas, que você sabe de onde veio, qual é a origem desse café, né? Então, esse é um movimento que internacionalmente já de muito tempo, e o Brasil, como maior produtor de café, também tem os melhores cafés do mundo. E a gente precisa trabalhar mais isso aqui internamente no Brasil, né? Assim, a gente percebe essa cultura de cafés especiais, das pessoas, dos brasileiros. O café é tão importante para a gente, não sei se você sabe, mas 98% dos lares brasileiros têm café. E o café é a bebida mais consumida depois da água. Então é água e café. Então, a gente tem esse conhecimento de café que é secular nosso, mas eu percebo que o Brasil, nosso consumidor interno, tem cada vez mais se interessado por isso, porque café tem vários tipos de café, várias variedades, terroirs, muito parecido com o caminho que o vinho já trilhou, né? O vinho, hoje as pessoas que eram o vinho há, 10 anos atrás, né? E o que é hoje esse conhecimento sobre vinhos e terroir. Então, o café tem, apesar de ser muito da nossa cultura, muito próximo do dia a dia, o brasileiro está se encontrando mais e mais nessa jornada maravilhosa do café, né? E em relação ao mercado de café, o setor cafeicultor, e especificamente sobre cafés especiais, como é que você vê o crescimento do mercado, tanto interno quanto externo? O mercado de café cresce, né, total. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás dos Estados Unidos, né? E a percentual da pizza do café especial ele vem crescendo com a maior percentual do que o mercado total. Ao redor do mercado tem crescido 2%, 3% e o mercado de cafés especiais premium tem crescido a 15%, né? Então, claramente você tem uma pizza maior, o que é bom para todos, né? Bom e dentro dessa final. pizza, qual a fatia desse mercado de café especial? Comparando com o mercado geral. Mário, eu não tenho esse dado agora aqui, porque depende de como você
coloca isso. Mas eu estimo que hoje no Brasil seja uma fatia de menos de 5%. Entendi. Ainda tem muita coisa para crescer ainda. Muito para crescer ainda, muito para crescer. E em linha com o que vem acontecendo com outros produtos, né? Você olha chocolate, né? Cerveja, vinho, né? Que é essa premiumização, né? Se eu posso dizer isso, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas em consumir um produto de qualidade, estão mais preocupadas de onde vem esse produto. Eu acho que, de alguma forma, a pandemia foi um processo muito dolorido para todos nós, né? Mas também fez com que a gente tivesse mais preocupação, as pessoas ficaram mais em casa, começaram a fazer seu café, se preocupar com o tipo de café, métodos, e se preocupar em não jogar fora a comida. Então tem todo um processo que eu quero criar aí, é um ciclo virtuoso, onde você tem preocupação com qualidade, preocupação com o meio ambiente, preocupação com as pessoas, reduzir o consumo, fazer um consumo consciente. Então sou muito otimista aí com o mercado como está indo, né? Você falou de preocupação com o meio ambiente. No início da nossa conversa, você falou sobre sustentabilidade, né, sobre essa interação da produção com vou chamar até de agroambiental, que é o tema do Rio Mais Agro, né, do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. Quais ações o Orfeu Cafés Especiais adota para uma maior interação com a natureza, ou seja, uma maior sustentabilidade mesmo, desenvolvimento sustentável da marca e da sua produção? Excelente pergunta. Eu falei isso aqui no meu painel, quer dizer, não tem bala de prata no sentido de que tem uma ação. Era bom que tivesse, né? Uma ação, claro, se resolvesse tudo. Não tem uma ação só e leva tempo, né? Então, vou pegar alguns exemplos aqui. Na parte agrícola, a gente tem 1/3 da nossa área a gente preserva como floresta nativa e segue plantando árvores, né? Então, a floresta nativa ajuda a você ter uma biodiversidade maior. Então, você tem pássaros, insetos que são inimigos naturais de inimigos do cafezal, por exemplo. Isso é um ponto. A gente usa irrigação, que é muito importante, mas a gente usa irrigação de gotejamento, onde a gente goteja gotas no pé do cafezal, isso evita que você tenha uma dispersão, perda de água, né? Na parte industrial, para não ficar como a gente pega todo o processo, a gente produz cafés em cápsulas de alumínio e a gente tem a possibilidade do nosso cliente chamar e a gente coletar essa cápsula para fazer a logística reversa, né? Então, é um conjunto de coisas que tem a ver com o que hoje se costuma falar mais de agricultura regenerativa e de economia circular, né? Então, você tem um conjunto de coisas e que a gente vem fazendo, né? Também gosto muito de falar isso, que é o tipo de coisa que nunca acaba, né? Você nunca vai estar satisfeito que você está perfeito. Você está sempre ali pensando em melhorar, pensando em fazer melhor. Então, isso é um tema muito caro para a gente e eu quero também aqui dizer, como membro dessa cadeia, que a agricultura brasileira é um exemplo para o mundo, né, cara? Então, de trabalho de sustentabilidade. E, de novo, não tem ninguém perfeito, mas a gente pode se orgulhar como brasileiro de ter uma agricultura e agricultores muito fortes e muito conscientes. Dentro dessa visão que você falou agora, nós temos, de 1º a 3 de outubro, acontecendo no Rio Centro, inclusive você é nosso convidado, o Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, que tem como conceito principal irradiar todo esse conhecimento que nós temos no Brasil em termos de agricultura tropical. O Brasil é uma das principais lideranças e aí nós temos parcerias com o Ministério da Agricultura e também com a Embrapa, por exemplo, né, que são apoiadores do evento. Como você vê essa disseminação de conhecimento de tecnologia brasileira sendo exportada através do Rio Mais Agro e de outras ações também para os países do cinturão tropical, que é aquela faixa que tem entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio? Olha, primeiro, o Rio de Janeiro é a nossa porta e nosso cartão postal para o mundo, né, cara? Então, ter um evento agro aqui no Rio de Janeiro
é um papel fundamental para a gente como brasileiro, né? E o Brasil, eu creio, tem um papel fundamental na agricultura dos trópicos, né? De poder ser um exemplo para o resto do mundo. Então, um evento como o Rio Mais Agro, eu entendo que é de total importância nacional nesse sentido e que pode reverberar internacionalmente por ser o Rio o que é e por ser a agricultura brasileira o que é, né? Então, maior prazer e espero estar aqui com vocês aqui no Rio Mais Agro. Vai ser um prazer muito grande. Eu bati um papo aqui com o Ricardo Madureira, que vai ser um dos destaques do Rio Mais Agro, com certeza. E como eu disse, de 1º a 3 de outubro, anota na agenda aí no Rio Centro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, com as principais lideranças do agro no Brasil e no mundo. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.